Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes. É com grande satisfação que iniciamos mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na Compass Minerals, na diretoria Centro-Sul, e é com prazer que irei acompanhar esse Plantcast junto com vocês. Comigo também está o Fabiano Passenchuk, que é consultor de desenvolvimento de mercado na regional MS Sul. Fabiano, poderia dar um alô aí para os nossos ouvintes? Olá, João. Olá, nossos amigos, ouvintes do Plantcast. É um grande prazer estar mais uma vez conversando sobre esses assuntos extremamente relevantes para nós da agricultura brasileira. É isso aí, Fabiano. E para o nosso Plantcast de hoje, é com grande satisfação que a gente convida o Anderson Guido, da Copa Sul, ele que é gerente agronômico e é mais conhecido por Guido. Guido, olá, seja bem-vindo ao nosso Plantcast, Guido. Obrigado, para mim é um prazer, uma honra, na verdade, muito grande estar podendo participar. A gente sabe que passa por aqui grandes nomes, nunca pensei em estar aqui, agradeço, até uma coisa diferente para mim. Assim, me apresentando, eu sou Anderson Guido, né? Nasci em Paraguaçu Paulista, me formei em Paraguaçu Paulista na ESAP, Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista, e assim que me formei, eu fui trabalhar de AT, né? Numa empresa, no Mato Grosso, na fazenda, né? Fazenda Guapirama, fiquei lá uma safra, e tive a oportunidade já em 2004, vim para cá, para a Copa Sul, estou aqui há 17 anos, muito aprendizado, muita coisa, né? A gente vai aprendendo, principalmente na parte técnica de campo, que a gente valoriza muito a Copa Sul, essa parte técnica, que a gente está sempre ajudando o produtor. Eu acho que a palavra é estar junto, o produtor e a cooperativa, e é isso aí. Aí, em 2017, assumi a gerência agronômica da sede, né? E em 2019, aí eu assumi toda a parte técnica, gerência técnica agronômica corporativa. Hoje, eu sou gerente técnico de todas as unidades da Copa Sul, da parte técnica, e tenho uma grande, vamos dizer assim, variabilidade da região de uma para outra, né? A gente atende desde Maracaju a Naurilândia, então a gente tem vários tipos de solo, de fertilidade, de tecnologia, e isso, às vezes, a gente acaba aprendendo muito, e é muito gostoso estar andando e vendo coisas diferentes aí. Legal, Guido. Sem sombra de dúvidas, você tem uma grande experiência aí para estar compartilhando com a gente nesse Plantcast de hoje, e para nós é muito motivador tê-lo aqui presente com a gente. Guido, para a gente entender um pouco mais do contexto de cooperativas, poderia explicar para os nossos ouvintes como que é o dia a dia do departamento técnico da cooperativa e quais os principais desafios enfrentados atualmente? Certo. A principal atividade do dia a dia, a gente dá assistência técnica ao produtor, né? A gente está junto ao campo. Tem algumas unidades que é mais focado mesmo na assistência técnica, tem um planejamento de visita semanal com o produtor, e isso é importante, porque quando você cria esse vínculo de visita junto com o produtor, você tem condição de fazer uma recomendação de variedade, de adubação, mais próximo do produtor, mais próximo da realidade dele, entendeu? Quando você fica fora, você não conhece direito a propriedade, eu acho que impede muito a gente poder ajudar. Então, é muito importante a gente conhecer a realidade do produtor, a tecnologia que ele usa, como que ele está, o que ele acha de um produto de outro, então, para a gente sempre tentar fazer o melhor na realidade de cada um. Uma coisa que a gente aprende que cada um tem sua realidade, cada um tem seu jeito de mexer com o negócio dele, com a sua lavoura, e é importante essa ligação do agrônomo junto
produtor. E a gente vem tendo alguns desafios muito grandes, né? Principalmente assim, a gente vê o crescimento de algumas áreas em produtividade, e isso chama muita atenção para a gente, principalmente numa região mais mista aqui, de transição, que a gente fala, entre Naviraí, Anaurilândia, Nova Andradina, mais para baixo que Deodápolis, e a gente quer fazer as coisas acontecer. Então, a gente quer buscar aumento de produtividade, não só aumento, eu acho que a palavra mais forte aí que a gente vai falar bastante é a estabilidade, né? Então, às vezes, num ano muito bom, claro que a gente quer produzir bem sempre, mas anos ruins, que a gente sempre tem umas estiagens aqui, uma área de transição, como eu estava falando, a gente sempre tem estiagem, sempre tem geada, então a gente quer ter um manejo para, mesmo em anos difíceis, a gente ter uma maior estabilidade aí, é o que sustenta, é o que faz o produtor ficar firme. Não adianta nada ele produzir acima de 70 sacos no ano e no outro ano a gente produzir 30 sacos. Então a gente quer produzir 70, 75 aí num ano bom, e um ano ruim aí a gente ter essa estabilidade entre 50 e 55 sacos. E assim, o nosso diretor, Wanderson, uma vez cobrou a gente, falou, pô, Guido, a gente vai nos lugares, os caras produzindo bem, tal, e Naviraí tá meio travado, o que está acontecendo? Então, foi aí que motivou a gente buscar algo diferente aí. Maravilha, Guido. Extremamente interessante notar essa diversidade de locais sendo trabalhados, então mostra que os desafios realmente são muito grandes. Nós sempre acompanhamos a Copasul, da maneira que ela trabalha, se mostra uma cooperativa extremamente inovadora, né? E é uma referência para nós aqui na região, sobretudo por essa proximidade com o produtor, com o cooperado, preocupação com o cooperado, né? Talvez um grande desafio é buscar essa estabilidade produtiva. E uma das maneiras que a gente tem visto que vocês têm feito ou buscado essa estabilidade produtiva é por meio do projeto Construindo Solo, né? Quais foram os motivadores para iniciar esse projeto? Como que é esse projeto? Você poderia compartilhar conosco, Guido? Sim, na verdade, o que motiva é a estabilidade, vou dizer, né? Que a gente quer sair dos patamares aí de 55 sacos também, a gente quer subir, a gente vê as regiões aí mais tecnificadas produzindo e descobrimos, que nem diz alguns amigos nossos, assim, é gostoso produzir bastante, é gostoso ter essa estabilidade. E a gente está conseguindo através do projeto. E o projeto, o que é? O projeto nada mais é, na verdade, a gente tem um diagnóstico muito bem feito do solo, de fertilidade. Eu acho que uma coisa que agregou bastante, assim, para nós, foi a coleta de solo em perfil, né, que foi uma descoberta muito grande aí para nós, né, o que tem embaixo desses 20 centímetros de solo, que a gente realmente viu o quanto que é limitante o nosso solo aqui nessas regiões de transição. É uma coisa que a gente até não acreditava tanto, a gente via falar e tal, e na verdade a gente vai aprendendo, sendo bem sincero para você, a gente vai aprendendo como medir, ter esses parâmetros. Por exemplo, compactação, a gente sempre falou em compactação, mas como mede isso? Qual é o número que está compactado? Qual é o número que não está compactado? Aí você acompanha os resultados do SESB, você vê áreas de alta produtividade, nenhuma área delas passou de 1,6 megapascal. Então, na hora que a gente mediu a nossa compactação aqui, tem lugar de 4 mega, 3,5 mega. Então, tá muito, muito alto esse número. Então, a gente tem trabalhado, então, em descompactar esse solo, em corrigir em perfil. Temos encontrado alguns números, assim, bastante preocupantes em relação a fósforo, em relação a potássio, em relação a cálcio, em relação a magnésio, enxofre. Então, a gente tem visto que um espaço muito grande para crescer nesse sentido aí, né? E, assim, o que mais me dá prazer, assim, nesse projeto, assim, que é uma coisa muito técnica, ninguém fala de assim, bem profissional, para a gente passar para o produtor de nutrientes, o produtor fica muito à vontade com o que vai adquirir, que vai comprar, a gente posiciona de forma muito técnica esses produtos aí. Guido,
Achei muito interessante, né, na parte que você comentou, que vocês vivem levantando informações no campo, fazendo um diagnóstico tal das áreas. Guido, por exemplo, quando você chega numa área lá, identificou que fez uma análise de perfil, identificou que nós temos um problema de compactação. Qual que é o procedimento que vocês seguem após essa análise, Guido? É assim, ó, na verdade não tem uma receita de bolo. A gente senta com o produtor e faz esse planejamento junto, né? Na verdade, o produtor fica muito à vontade. A gente não gera os mapas e vem e traz para isso aqui que tem que fazer, não. A gente senta junto, na verdade, nossos consultores, o Henri Sacco e o João Dantas sempre estão junto, todos os planejamentos, e tem ajudado muito isso com a gente. E tem várias realidades, depende do grau de compactação. A gente pode trabalhar com planta de cobertura. Às vezes a gente tem, o que a gente tem encontrado, na verdade? Uma quantidade muito grande de alumínio no nosso solo, no nosso perfil. Então, às vezes, não que a gente é favorável ao plantio direto, sem sombra de dúvida, é o caminho, mas às vezes a gente precisa estruturar melhor isso aí. Não adianta nada eu ter um plantio direto com alumínios muito tóxicos embaixo, os valores muito altos, com pouco cálcio. Então, a gente está entrado com operação mecânica, às vezes grade e subsolagem, com intenção de elevar esse cálcio, esse magnésio, corrigir enxofre. Isso para nós é muito importante. E nisso já entra com a descompactação, né, com a subsolagem. E logo imediato a gente recomenda plantio de algumas braquiárias, fazer algum mix. Hoje a gente está fazendo bastante mix crotalária com braquiária, mais trigo morisco. Isso é muito importante. Essa parte de plantas, na verdade, a gente quer raiz no sistema. Então, quando você corrige esse alumínio, você corrige a compactação, o que a gente vê? E a gente, nas nossas avaliações, isso é nítido, que em um ano, assim, a quantidade de raiz que aumenta no solo embaixo de 30, 40 centímetros, é muito grande. Então, isso daí é o alicerce para um plantio direto, né? A gente precisa dessa raiz crescer, a gente precisa fixar esse carbono embaixo e ter desenvolvimento de raiz. Porque quando, como eu falei para você, a gente tem o estresse hídrico, o primeiro lugar que seca é em cima, a água está embaixo, não adianta nada a gente ter raiz em cima, se seca em cima primeiro, entendeu? Então, o que a gente quer buscar? Água embaixo, nutriente embaixo, onde a planta vai aguentar mais. A gente teve, mesmo foi muito chuvoso, esse ano, por exemplo, para nós aqui, a partir do dia 25 de dezembro, janeiro inteiro, mas tivemos uma estiagem grande antes. E a gente viu onde que tem o perfil corrigido, a planta passou esse estresse hídrico aí muito tranquilo. Então, a gente faz as avaliações, né, vê o que está pegando primeiro, assim, de alumínio, de compactação, valores da compactação, como a gente pode trabalhar isso depois aí com plantas, às vezes tem que ser com máquina mesmo. Legal, Guido, muito interessante essa abordagem e, sem sombra de dúvidas, traz um alerta aí para todos nós, né? A correção de perfil é de grande importância, principalmente aí se tratando, né, de uma correção física, né, primeiro. Quando a gente fala numa correção visando a correção química ou, digamos, né, a parte nutricional desse solo, Guido, quais são os principais gargalos que vocês têm encontrado na questão de fertilidade dos solos, né, em busca aí da alta produtividade? Grande parte, assim, tem uma região, Maracaju, uma região mais tecnificada, né, são solos mais, você vê assim, mais argilosos, CTC mais elevada. A gente tem uma CTC aqui para baixo muito mais baixa, né, solos mais mistos, e assim, na verdade, o fósforo está muito baixo nosso, para níveis que a gente quer de produtividade, a gente precisa corrigir esse fósforo. Tem muito alumínio no perfil, e assim, uma realidade, grande parte dos nossos produtores aqui na região são arrendatários e
e às vezes ficaram com medo de investir nessa correção quando abriram, né? E hoje está mudando. O pessoal, mas sou arrendatário, mas o pessoal está 10, 12 anos em cima dessa área, não sai, não vai sair. Então, a gente está corrigindo, tentando a correção desse perfil, melhorar esse fósforo, melhorar esse cálcio aí, né? Micronutrientes, principalmente boro, zinco, cobre, que aqui também é pobre, né? E a gente tem visto alguns resultados muito, mas muito interessantes. A gente tem ganhado algumas produtividades bem significativas nas áreas. E quando você corrige alguma coisa, sempre aparece outra para corrigir, né? Então, como a gente tem descompactado, tem posto nutriente nessa planta, tem colocado adubo para ela, corrigido fósforo, corrigido boro, elas estão crescendo um pouco mais do que a gente queria, né? Gostaria aí. Então, estamos tendo um problema, claro que esse ano foi muito chuvoso, mas estamos tendo problema de acamamento, a gente vai ter que trabalhar com algumas variedades, trabalhar com população. Então, a gente vai destravando um lado e vai encontrando outras coisas que estão vindo. Mas os desafios são bastante grandes, mas é muito bom demais. A gente vê assim, um negócio que está dando muito certo, o produtor está gostando, quem fez está vendo muita diferença na parte da planta, desenvolvimento da planta, de raiz de planta. Tem ganhado alguns números muito interessantes. Muito interessante, Guido. De fato, esses cuidados aí na correção dos nutrientes no solo. Guido, você falou, né, vocês têm desafios com fósforo, próprio boro, cobre, zinco, né, um macronutriente, 3 micronutrientes aqui, entre outros nutrientes que são extremamente importantes. Mas poderia trazer mais dados para nós, Guido? Quais são os níveis que vocês têm como alvo visando essa correção? Sim. Na verdade, sim, só para vocês terem ideia, a gente, né, na região aqui de Naviraí, a gente quer aproximadamente aí fósforo, vamos falar assim, 35 miligramas aí. A gente tem encontrado nas nossas análises 12 miligramas, 10 miligramas, então tem um gap muito grande aí. Cálcio, a gente quer na saturação 50%, a gente tem 15, 20, 25%, magnésio 20% na saturação, estamos com 8, 10, 12 algumas áreas. Boro, a gente quer aqui na região próximo de 0,8, 0,9, 1,1. Estamos encontrando 0,2, 0,3, 0,4 miligramas de boro. Então, é uma diferença muito grande. E a gente tem feito essa nutrição para alcançar isso daí, entendeu? Esses números próximos. Claro que é um investimento muito alto, então a gente... Algumas coisas, por exemplo, fósforo, vamos trabalhar ao longo do ano, 2, 3 anos, aumentando o fósforo aí no plantio, para ver se vai subindo devagar, porque é um investimento muito caro. Ainda mais esse ano, o fósforo, a gente viu que explodiu aí de preço, então vamos trabalhar devagar ao longo do tempo. O importante é identificar o fator crítico, qual que é os números que você tem e aonde você quer alcançar. Isso sim é importante. Então, tem gente que está capitalizado para corrigir isso mais imediato, tem gente que vai fazer ao longo do tempo. Tem um caso aqui, que agora falando de gente mais capitalizado ou não, tem um produtor, um pequeno produtor, na região de Novo Horizonte do Sul, é um assentado, já faz muito tempo que está na terra, e o relato dele é uma área que ele veio, coletou 24 alqueires, e o resultado dele foi fantástico, assim, você vê do lado onde ele pôs o calcário, gesso, como está o soja dele, como está os do lado dos vizinhos, é muito nítido, é muito bonito que esse produtor fez, assim, que ele teve coragem de vir, fazer do jeito dele, a gente está ajudando ele, e o que ele vai ter de ganho, assim, um número para falar assim, mais de 15 sacos por hectare, comparado com a média dele dos últimos anos. Bem, Guido, para que nossos ouvintes tenham dimensão da importância, da relevância desse projeto, do impacto que esse projeto está tendo para os cooperados, você consegue compartilhar conosco, claro que de uma maneira geral, quais eram os níveis de produtividade que se tinha antes do projeto
e quais os níveis de produtividade que vocês estão alcançando agora, quando o projeto está em execução. Você conseguiria compartilhar conosco esses números? Sim, poderia compartilhar, eu acho que é interessante. Mas na verdade eu quero frisar bastante assim que foi coletado o primeiro ano, a gente vai ficar coletando essas produtividades ao longo do tempo, mas pegamos 25 talhões, tá? Isso é nós, Copasul, está fazendo, 25 talhões, não é pedacinho pequeno, de produtores aqui da região, e estamos acompanhando a produtividade. Então, o primeiro ano desses 25 talhões, 2016, 2017, que antes da correção, os 3 primeiros anos antes da correção, foi média de 55 sacos, 2017, 18, 63 sacos, 2018, 19, 51 sacos, se eu não me engano agora de cabeça. Pós-correção, 2019 e 20, tá? Esses 25 talhões deram, em média, 71 sacos por hectare. Se você fizer a média ponderada aí, tá próximo dos 15 sacos de ganho por hectare aí, nesse primeiro ano. Claro que a gente vai continuar acompanhando. Aí veio a safrinha. E fizemos também a média desses últimos 3 anos no milho safrinha. O milho ganhou em torno de 21 sacos por hectare. Então, por mais que o investimento que o cara fez, ele se paga no primeiro ano, esse investimento. É muito interessante esses dados. Teve uma fazenda também em 2018, 2019, quando a gente começou a coletar em agosto, ficou bem apertado, o pessoal já ia plantar, e a fazenda se propôs, falou, não, eu vou fazer um talhão para mim ver. Aí, como deu um pouco mais de calcário, eles falaram, Guido, eu vou fazer só metade do talhão. Eu vou fazer metade do talhão, tudinho que vocês recomendaram, o projeto recomendou, né? E a outra metade eu vou fazer que eu acho que deve ser, e o restante fica o padrão da fazenda. A gente recomendou 7 toneladas de calcário por hectare, grade, subsolagem estava muito compactado nessa metade. A outra metade do talhão, ele fez metade da dose do calcário e escarificou, entendeu? Passou no escarificador. E a gente recomendou grade e subsolagem, mais profunda. E o restante o padrão, né? Aí teve a seca, 2018, 2019 foi seco. E nessa área aí, a área padrão do produtor foi... Isso aí está até na revista, saiu numa matéria. A área padrão do produtor produziu 42 sacos. A área que ele fez, o que ele achou que tinha que ser feito, produziu 54 sacas. E a área do projeto, 59 sacas no ano, com finalzinho aí de enchimento, teve uma estiagem. Então, a partir daí, chamou muita atenção de bastante gente, e aí foi onde começou a alavancar esse projeto aí. Aí chamou atenção, o pessoal, vamos coletar. Na verdade, eu não esperava uma área tão significativa hoje de coleta. Eu imaginava, falei, pô, pessoal arrendatário e tal, eles não vão querer investir muito. Eu imagino que eu atendia na época com os produtores, né? Era de campo ainda. Falei, esse produtor aqui vai fazer, porque a gente está atendendo esse mais outro, tal. O primeiro ano vamos fazer uns 600 hectares de coleta e vamos mexer. E não foi assim, o produtor acreditou muito, sabe? O produtor no primeiro ano aqui, a gente na região já coletou 9 mil hectares, aí deu esse resultado aí que eu falei para vocês dessa fazenda. Aí no segundo ano, já pós-soja, coletamos 12 mil hectares, pós-milho já coletamos mais uns 15 mil hectares. Hoje estamos com uma área de coleta acima de 70 mil hectares já coletado, perfil até 1 metro. Então a gente tem muitos resultados, muitos dados e cada vez mais busca, como você tem resultados, você tem dados, a gente faz recoleta, todas as áreas que a gente recoletou, para comparar os números, está tido um ganho de fertilidade, esse solo muito significativo. Por exemplo, áreas que tinham solos aí de 20 a 40 centímetros, chegava a ter 10, 15% aí de saturação de alumínio, está zerado esse alumínio, zerou. Então, isso para nós é um ganho muito grande. Vai crescer, principalmente milho. Milho responde, milho não pode ter alumínio. Então, a gente vê que os nossos milhos safrinha produziram muito, muito bem, foram bem, e o soja está indo bem. Então, é muito prazeroso os resultados aí que está tendo. Guido, é muito interessante
Você abordou aqui pilares extremamente importantes, primeiro falando da correção física, depois correção química. Depois a gente tem uma área corrigida com esses pilares. Como que a nutrição e fisiologia de plantas, trabalhando a nutrição e fisiologia de plantas, podem contribuir para os incrementos na produtividade, Guido? Pergunta bastante importante, porque são os próximos passos aí, depois de você corrigir as bases, a gente tem que trabalhar com alguns nutrientes aí chave, por exemplo, a gente falava pouco de níquel, de boro, a gente estava falando muito mais, então a gente quer uma planta muito mais sadia, muito mais nutrida e estimular ela fisiologicamente para produzir mais raízes. A gente precisa de uma planta com bastante estrutura de raiz, principalmente na região nossa que tem esses veranicos. A gente precisa estimular ela a produzir mais entresnó, que produzir mais flor, mais ramos produtivos. Então, com isso, mais legumes, né, mais vagem. A gente trabalha para aumentar o número de vagem por planta, números de grãos por... São detalhes, aí são que a gente fala aqui, a cereja do bolo, né? A gente fez o grande, agora o que é a cerejinha do bolo? É ter mais flor, é ter plantas com mais nó, né? A gente quer com mais nó produtivo, a gente quer que pegue mais essa flor. Então, a gente trabalha para realmente ela segurar essa carga, esse potencial que ela vem tendo, né? Então, a gente não quer perder esse potencial. Então, alguns estímulos fisiológicos aí, nutricional, é importante, sim, e são os próximos passos que cada vez mais a gente vai trabalhar. Quando você destravou aí compactação, corrigiu toda a parte de base, fez a estrutura, por isso que chama construir no solo, a gente vai fazer uma estrutura muito bem feita, que é o alicerce aí de tudo. E aí a gente começa a fazer os acabamentos, né? A gente vai nesses detalhes aí, de mais flor, mais nó, mais vagem, né? Pega mais legumes. Então, é nesse caminho que a gente parte aí. Legal, Guido. Com certeza, como você muito bem colocou, né? Com as bases bem construídas e trabalhando de forma correta com a nutrição e fisiologia, sem sombra de dúvidas, a gente tem incrementos aí em produtividade, né? Sim, uma coisa assim que eu quero até pôr aqui agora, assim, a gente, de maneira alguma, é contra o plantio direto, que eu falei já lá atrás, mas eu quero frisar de novo, porque bastante gente vem visitar, mas vocês estão metendo grade em tudo e tal. Na verdade, precisa se conhecer a realidade da região. Então, quando a gente conhece a realidade, vê o que tem, como que está lá embaixo, cada região tem sua particularidade muito grande, e aí a gente corrigir isso, fazer né, massas aí, fazer cobertura, e o importante disso tudo aqui agora, a gente está entrando num segundo passo, né, que é a manutenção. Então, a gente está já coletando essas áreas, já com 2 anos de áreas corrigidas, a gente já está fazendo a recoleta de solos para fazer essa manutenção. A gente sempre deixar em alto nível, nunca deixar ter essa gangorra aí, sobe e desce. Então, a gente corrige e subiu. Levei 4, 5 anos para corrigir, já acidificou tudo de novo o solo, já perdeu alguns nutrientes, o enxofre foi... Então, a gente quer manter muito essa correção, porque a manutenção não é cara, é barato. Então, depois que você fez a primeira parte operacional que é onerosa aí, né? Vai muito calcado, tem feito muito investimento, máquinas. Depois a manutenção, a gente não precisa entrar mais com grade, a gente precisa entrar com subsolador, é só correção com calagem e manutenção, né? Que é muito mais barato, é muito mais fácil de fazer, muito mais rápido. Então, a gente quer manter sempre em alto nível esse potássio, esse cálcio, esse magnésio, o pH do solo é muito importante, ainda mais que a gente tem um fósforo baixo, então o pH, para aumentar a disponibilidade, tem que ter um pH muito interessante aí para manter isso daí. Guido, olhando por essa ótica de que altos testes produtivos começaram a ser alcançados, pode parecer fácil.
né? Mas se nós voltarmos do início do projeto, eu tenho certeza que muitas dificuldades surgiram. Como que foi para o cooperado aceitar esse projeto? Como que foi a receptividade do trabalho de vocês? Houve muitas quebras de paradigma? Essa é uma pergunta fantástica, assim. Eu acho que o maior ganho que isso tudo teve foi como o produtor evoluiu durante o projeto, sabe? Esse quebra de paradigma, eu acho que por mais que você traz algumas coisas assim muito que é interessante, mas se ele não acreditar, se ele não fizer, ele não vê, né? Na verdade, muita gente fez um pedacinho para experimentar e não acreditando. Foi fantástico. Na hora que veio os resultados, o desenvolvimento já desde o inicial, aí teve os estresses hídricos, e o que é mais legal? Áreas que tá muito mal corrigida, para subir ganha 10, 15 sacos, vamos dizer assim, tá mais na mão. Áreas muito férteis, que já você ganhar 2, 3 sacos, aí é mais difícil, e já estão muito bem corrigidas. E nessas áreas mais fracas, que a gente começou a fazer, porque o produtor vai corrigir primeiro as áreas mais fracas. Eu não acredito que aqui dá tanto, eu não acredito que você vai fazer. Eu joguei calcário aqui e tantas toneladas e não produziu, mas quando a gente entrou, recoletou, fez, o ganho foi tão expressivo que o produtor se surpreendeu. E um começa a falar com o outro, começa a questionar, e o enriquecimento deles, isso daí foi o mais bonito, né? Que nem diz o Maurício Debord, ele fala, o mais importante não é a produtividade, talvez, assim, o que você se transforma até chegar nessa produtividade. Então, hoje você vê, assim, vai surgindo algumas coisas muito interessantes. O produtor está investindo em qualidade de plantio, qualidade de semente. Pô, você investe um dinheiro em correção de solo, vou pôr qualquer semente? Não, o produtor quer semente de qualidade. Eu quero com vigor, germinação mais alto. Eu estou preocupado em fazer uma distribuição de semente melhor. Eu estou preocupado em fazer uma aplicação não que vai aumentar a produtividade, mas segurar na produtividade, fungicidas, inseticidas, cuidar melhor de percevejo, cuidar melhor de doença. Então, às vezes o pessoal está até preocupado em entrar terrestre, porque, vou perder 2, 3 sacos aqui de amassamento. Então, você vê os níveis que vão chegando, assim, que eles vão se preocupando. Isso sim é enriquecedor. Eu acho que isso é o grande ganho deles, né? Como que eles evoluíram profissionalmente no ramo, né? E a gente sabe que cada vez mais temos que ser profissional e cada vez mais competitivo. Teve as primeiras produtividades já na área do projeto, né? E números fantásticos aí, áreas de 260 hectares produzindo aí 90 sacos por hectare nesse ano. Então, é muito, muito prazeroso, é muito gostoso ver o produtor evoluindo, nem ele mesmo acreditava que ele está fazendo aí. Então, isso é legal. Muito legal, Guido, ouvir de você como um líder desse projeto, né, comentando aí das quebras dos paradigmas, sem sombra de dúvidas, nos tornando cada vez melhores, né? E isso faz com que a gente vá aperfeiçoando e buscando novos desafios. E falando em novos desafios, indo já para o final da nossa entrevista, gostaria de perguntar para você aí quais são os próximos passos, ou melhor, quais são os próximos desafios aí do projeto, Guido? Os próximos desafios, a gente está encontrando algumas coisas que eu falei de acamamento, né? A gente tem que evoluir aí, a gente tem que buscar, tem muitas variedades novas e a gente precisa buscar essas variedades que têm acamado menos, mais produtivo, porque assim, a gente plantava sempre uma soja que ia bem no ano bom e que ia bem no ano ruim, mas agora que você destaca, assim, que mantinha certa estabilidade aí, né? Mas sempre meio travadona, assim, agora que a gente está corrigindo, está crescendo em níveis de fertilidade, de correção,
de adubação, a gente pode investir um pouquinho mais em materiais mais produtivos. Estamos tendo muito problema de acamamento de soja, então a gente precisa dar uma focada, estudar um pouco melhor a população, estudar um pouco melhor algumas variedades, época de plantio melhor para determinada áreas corrigidas, como é que se comporta esse material, área não corrigida, como é que se comporta também. Então, hoje estamos tendo grande dificuldade, até perdas de produtividade aí por excesso de acamamento. Outro desafio é aumentar fósforo no perfil, né? A gente quer aumentar os níveis de fósforo aí abaixo de 15 centímetros, né? Que geralmente a gente faz essa adubação e até botinha da plantadeira põe esse fósforo 10, 15 centímetros, a gente quer aumentar esses níveis, né? Para aumentar essa raiz no perfil também, ajuda bastante. Alguns micronutrientes, corrigir e fazer essa manutenção, né? Porque a gente sempre fala que os micro é importante e tal, é só a quantidade que é menor, mas é muito importante, e às vezes precisa focar um pouco mais nisso, né? Alguns produtores ainda fazem, mas a gente precisa mostrar que a importância dessa correção e manutenção desses micronutrientes. Mas agora, de fato, o que mais pega é esse acamamento de planta que a gente está tendo aí. Bem, Guido, para cada problema resolvido, nós sabemos que novos desafios surgem, mas tenho certeza que a Copasul, todo o departamento técnico está no caminho certo e com certeza esses desafios serão superados num curto espaço de tempo. Ouvintes, tivemos hoje realmente uma demonstração do que é inovar, né? Sempre a gente se questiona o que é inovar e com certeza esse exemplo que o Guido trouxe para nós aqui é uma grande inovação. Então, tenho certeza que a Copasul, o departamento técnico da Copasul está inovando bastante com esses projetos e eu saio bastante motivado desse Plantcast aqui. Agradeço a todos pela atenção. Guido, foi um prazer conversar contigo. É isso aí, Fabiano. É muito motivador ouvir as palavras do Guido sobre o projeto Construindo o Solo. E, Guido, gostaria de parabenizá-lo como uma liderança nesse projeto, parabenizar a Copasul. E passo a palavra para você, Guido, para fazer o fechamento do nosso Plantcast aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar do projeto. Agradeço aos nossos consultores, né? O João Antas e o Henri Saco, foram fundamentais nesse projeto. Quando a gente trouxe eles, começaram a falar sobre as importâncias dessa correção de perfil, de tamanho de raiz que tem que ter em solos arenosos, tem que ser maior, porque a retenção de água. Então, muito obrigado a eles, muito obrigado à Copasul, né, por estar fazendo isso, tá de forma ajudando muito o produtor. Na verdade, a missão da Copasul é fortalecer o produtor cada vez mais, né? E isso com certeza fortalece o produtor. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar do projeto, a oportunidade de falar da Copasul, e isso para nós é importante. Obrigado a vocês aí. Excelente. E dessa forma, caros ouvintes, encerramos mais um Plantcast. Não perca os próximos episódios. Até mais! O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.